Qual que é o risco? Se o cara vem sem ritmo, não consegue entrar no time do Diniz, aí quando ele entra em ritmo, o Diniz já rodou, aí já é outro tipo de jogada. Não, mas o Diniz não vai rodar, não. Eu já falei para você, Tiru, que a gente vai até o inferno com o Fernando Diniz. Mas aí, você acha que ele não vai rodar por 2 anos e meio? Estou com o João. Muita Maluco, coisa aí vai ter é petição lá naquele change.org. A gente tem que fazer tudo, maluco, pro Diniz ficar, meu irmão. É piquete na porta de São Januário, é não deixar Diniz sair, compadre. Eu sou Diniz. A gente quem, né? Porque daqui a 1 ano tu arma esse piquete aí, tu vai tomar um cacete, a depender dos acontecimentos. Não, mas eu acho, sinceramente, que o Diniz é um técnico, assim, gabaritado e eu acho que o Vasco deveria se esforçar para mantê-lo quando também a coisa, de repente, tiver essa oscilação negativa. Sim. Porque, cara, ficar trocando de técnico, assim, ainda mais com a perspectiva... A troca de técnico do Vasco nunca é uma troca que abre a possibilidade da gente sonhar com um grande técnico. É sempre, cara, o que está aí solto no mercado... ou técnicos de prateleira. Eu diria, segunda, João, terceira. Então, assim, vamos que apostar no Diniz. Pelas loucuras dele e pela coisa dele ver esse apoio, esse suporte no Vasco, é o técnico de mais alta prateleira que a gente pode ambicionar, cara. Sair dele é para ir para uma coisa abaixo, entendeu? E eu tenho um receio de falar isso, mas eu gosto de ser um pouco apocalíptico nas lives, que se o Vasco permanecer nesse formato, com confusão, com dificuldade, mesmo que venha uma SAF e não consiga dinheiro externo e não consiga dar um pulo, um salto, desculpa, de qualidade, etc., talvez seja o último técnico desse gabarito que passou por seleção brasileira. Reflita bem, Gustavo. Reflita bem. Não, cara, vai mas dar bom. Ele vai ser o último, mas ele só vai sair daqui a 7 anos. Não estou torcendo contra, pelo contrário. Eu não tenho nem dedo para contar quantos anos ele vai ficar. Eu não tenho nem dedo para contar quantos anos ele vai ficar. Repito isso, hein? Repito isso aqui para as pessoas. Não, a gente... Porra, Danda, que vibe boa, hein? Diz mas eu tô sendo sincero, é bom preparar as pessoas. A gente o Diniz só veio pro Vasco por uma dívida que ele sentia da passagem dele em 2021, que não deu certo, e uma relação com Pedrinho e Felipe que deu bem bolado. Agora, que outro técnico nacional que tenha passado, por exemplo, Renato Gaúcho a gente tentou. E o cara não quis. Eu acho o seguinte, eu acho, o Danilo, que esse seu comentário ele é importante para a gente ter em mente, para justamente, não é na primeira sequência de derrotas, querer limar o cara, essa coisa que o João fala de segurar, porque, cara, a gente vai trocar muito possivelmente por um técnico pior. Por outro lado, o Diniz, vamos ver se aí ele já amadureceu como treinador, porque ele coloca, às vezes, as pessoas também numa posição difícil, né? Porque quando vira o fio, amigo, a parada vai direto, né? Tu viu lá no Fluminense. O cara conseguiu a maior conquista dos caras ali, que foi o título da Libertadores, com um time que, na moral, foi surpresa ser campeão da Libertadores. Então, já tinha um histórico com o Fluminense, foi jogador do Fluminense. Então, tava cheio de moral no Fluminense, cara. E conseguiu ser demitido porque não tinha outro jeito. O time começou a perder uma atrás da outra e o cara não mudava. Mas eu acho injusto. Eu acho injusto, Tiru. Porra, eu acho injusto pra caralho. Sabe por quê? O maluco não tinha mais o Nino, o maluco tava sem o André, que tava machucado. O maluco tava sem o Arias. Tava sem o Arias, que tava machucado. O time do cara tava depenado, brother. Assim, só os 3 principais jogadores, tirando o Fábio, não estavam no time. Sacou? O Fluminense Marcelo sem esses caras não roda. Já tava uma água, já tava uma íngua. O Cano já tava meio quebrado também naquela... o Cano tava... O Cano machucou e voltou, e depois machucou de novo. Então, assim, cara, eu sou Diniz, assim, minha mulher tricolou num nível infernal, assim, tipo, chata pra caralho, tricolou pra caralho. Mas vai São Januário com a camisa do Vasco também, então... Boa. Ela gosta pra caralho do Vasco, eu que não gosto do Fluminense.
Mas enfim, eu acompanho. Mas eu acompanho o Fluminense muito por causa dela. Sacou? E eu sempre fui Diniz, assim. Eu torcia pro Fluminense, eu odeio o Fluminense. Mas eu até acho, Afonso, que alguns jogadores, como o Thiago Mendes, estão sendo cogitados e vindo para o Vasco como o Thiago pelo Diniz. Sim. Mas a questão que eu tô falando... Por isso que eu digo que o cartaz Diniz é um cartaz que o Vasco, se não fosse esse elo com Pedrinho, Felipe e essa dívida que ele teve em 2021, dependendo, a gente não teria essa capacidade de trazer alguns jogadores que estão vindo. Eu acho que o Diniz só tá aqui por causa do Pedrinho. Sim. Mas assim, o meu ponto é o seguinte, o Afonso, eu nem falando que ele tem culpa, que foi... Mas assim, cara, chega uma hora que se tu não consegue resolver, o técnico tem que sair, cara. O que o Fluminense podia fazer? Segurou até onde deu, cara. Mas... Eu acho que houve algo fundamental aí, Tio, que aí sim acho que o Diniz não soube lidar bem, então foi que o Diniz foi endoidando, né? Talvez por tudo isso, talvez o pós-título, talvez... Ih, cara, acabou a minha bateria aqui. Cara, talvez o final ali do Fluminense, eu lembro de ver os jogos, cara, o Cano na meia-lua de defesa, um time que, cara, não conseguia andar mais, o time do Fluminense em determinado momento ali, era só aquela toqueira lá atrás e, cara, o time que não ia rendendo. Mas assim, o trabalho do Diniz foi bem longevo no Fluminense, ele pega 2022, faz 2022 quase todo, 2023 inteiro, e aí no Brasileiro ele cai, né? De 2020. Não, meu ponto é só esse, cara. Chega um momento em que se o resultado não vem, e normalmente o momento é quando você tá vendo isso, né, cara? O time vai ser rebaixado. Tu tem que fazer alguma coisa. Mas o Cano não tá mais correndo, mas o Marcelo... Beleza, aí vem aquela famosa frase, né? Tu não consegue trocar os 22 jogadores, tu consegue trocar o treinador. Exato. E aí sobra pro treinador, por mais que ele não tenha culpa, por mais que ele tenha mérito. Essa é a dificuldade. Por isso que eu aponto assim, a gente tem dois trabalhos longevos no Brasil, que são o do Abel, no Palmeiras, e o do Vojvoda no Fortaleza, né? Só que o do Abel, pô, é muito mais compreensível. O time dele ganhando tudo, mal bem, aí quando não ganha, tá lá em cima, pô, tu vai mantendo, né? O do Vojvoda é que é o verdadeiro... Case de manutenção. Eu acho muito pica. Eu acho muito pica o que o Fortaleza tá bancando, cara. Eu também acho, cara. Os caras têm essa convicção de que, amigo, a gente não vai conseguir dar melhor que esse cara, não, cara. Mas o Fortaleza na zona de rebaixamento espera voltar mal dessa parada. Eu acho que essa mas parada já teve, vai ser João. essencial. Já Fortaleza já teve lá embaixo já, cara. 2023, né? 2023. Mas uma hora não volta, né? Uma hora o fio vira que... Pois vira, né? Pois é, tem uma hora... Se o Fortaleza for rebaixado, desculpa te cortar, tio. Ou se o Fortaleza for rebaixado, ou de repente um pouco antes, cara. Ali, faltando uns 15, 10 jogos pro final, tá na zona de rebaixamento, mas tá na briga ainda. Amigo, vamos tentar alguma coisa aí, cara. E a coisa é trocar o treinador, cara. Eu acho que ele dura, se ele continuar com o rendimento que está tendo, e na zona, como ele roda na virada do segundo turno. Acho. Não sei. Porque também tem um espaço, é desgaste, né? Muito tempo num time só, acaba tendo um desgaste. Mas eu acho. Eu acho que hoje a torcida do Fortaleza é muito menos crente numa reviravolta do que era em outros momentos com o Vojvoda, sabe? Não sei. Essa dinastia dos técnicos que a gente fica com uma inveja dos europeus, lá acabou, né? São pouquíssimos técnicos que permanecem por bastante tempo no cargo. Tem essas mudanças também. Mas acabou naquele nível Alex Ferguson, né? Mas os treinadores ficam... mas se tu for ver, o Guardiola tá 200 anos lá no City. Exato, não, mas você pega o Guardiola. 200 anos no Liverpool também, saiu agora. Mas você tem alguns times que estão rodando direto, tipo o Manchester United. Tem muito mais. O United é tipo a gente aqui, o Manchester United, assim. Se fuderam de um jeito... Tipo assim, o Manchester United era um dos maiores times do mundo aí há 20 anos atrás, assim, miseravelmente. Mas assim, eu acho que, assim, voltando para o Vasco, uma coisa importante
do Diniz ter esse respaldo da diretoria, que é uma coisa que os últimos técnicos não tiveram, é que, cara, se começa a rolar esse estresse, esse desgaste que o Danilo estava falando, cara, entre elenco e treinador, o elenco tem a consciência de que vai sobrar pra gente. Quem vai rodar sou eu. Porque o técnico tem moral, entendeu? O técnico tem... Porque nas últimas vezes a gente vê o contrário. Pô, tu sabe que o técnico já... Cara, vamos aqui, os jogadores na resenha. Se a gente perder 3, esse técnico começa a balançar, entendeu? E aí ele especialmente os técnicos do Pedrinho, né? Especialmente o Paiva e o Carille. O Carille já chegou balançando. Gozavam de um carinho, de um apreço muito grande do Pedrinho, e ele falando isso de forma expressa, né? O Carille foi contratado praticamente com um discurso: olha, não era o que a gente queria, não, mas tá aí essa merda aí, vamos embora. O famoso é o que tem para hoje, né? Exato. É difícil, né? É o que aceitou, é o que aceitou. E sendo boato ou não, né, aquela fala dos bastidores, né, de que ele já tinha sido contratado com prazo de validade, né? Acho que toda a torcida já sabia disso. E o papo do Diniz já rolava pré-Cruzeiro, né, cara? Então, assim... Sim. Sempre teve essa do Diniz ser o técnico preferido do Pedrinho. E eu tinha certeza que quando o Vasco tivesse um Diniz livre no mercado e a gente com o técnico balançando, ele ia ser a bola da vez. Tanto que quando o Carille começou a balançar ali, logo no princípio, a gente já falava: vamos demitir o Carille? Vai vir o Diniz, é isso mesmo? Vamos comprar essa? E na época a galera era meio reticente. E aí o desespero foi batendo. Eu lembro que eu fazia enquete ali no Twitter. Já próximo ali de trazer o Diniz, já estava todo mundo comprado no barulho do Diniz, praticamente. No começo tinha... Eu mesmo fui um, cara. Eu fui um que, apesar de até ter gostado da primeira passagem do Diniz, ficava, não, a gente só tem que evitar o Diniz. Tu gostou de algo naquele ano, né? Não, tô brincando. Ele entrou bem, né, cara? Eu acho que o Diniz, ele fala da dívida dele, cara... Se existe algum momento que deu uma lufada de esperança, foi aquele começo com o Diniz, porque ele chegou muito no final, né? E aí, beleza, achei até legal e tal, mas eu achava assim, cara, o Diniz não é um treinador para um time de pouca qualidade técnica, que vai chegar para brigar para não cair. E o Pedrinho, desde que ele assumiu, né, a gente fala, ele quer o Diniz, então tem que tomar cuidado, se o Diniz está desempregado é um perigo. Ele ficava naquela brincadeira. E aos poucos, a gente foi tendo essa transformação aí, cara. Pô, cara... Traz o homem! É o que o Pedrinho quer, ele tem que exercitar. Vamos lá, vamos torcer para dar certo e tudo mais. E até agora tá dando, né? E aí, agora, esse final de semana mesmo, tava lá no churrasco com São Paulino e ele falou, o Diniz é um negócio seguinte, ele começa muito bem, mas depois de um tempo... Eu falei, cara, todo treinador é assim, né? O treinador, ou ele começa muito bem, depois de um tempo vai mal, ou ele já começa mal. Então a gente tá com o Diniz já com um começo muito bom. É isso, cara. Que esse começo bom dele dure aí até o final da temporada, até a gente conseguir os 45, pelo menos. E depois vamos ver quanto que a gente consegue esticar, né? Pô. Cara, e vamos torcer para uma coisa bacana. Sim, vai que acontece, cara. Eu tô nessa, assim, de... Não, Sul-Americana é nossa esse ano, galera. Que isso? Sul-Americana é nossa pra caralho. Não, mas sabe, se vier Afonso, se vier um aninho, ali, que não venha a Sul-Americana, que é o que eu quero também, cara. Quero Sul-Americana, quero uma parada legal no brasileiro, assim, respeitável no brasileiro, depois desse início ruim, ver o que a gente consegue pra sair assim, de alguma forma, como foi no ano passado, com ressalvas, né? Mas esse sentimento, que também teve muitas ressalvas no ano passado, que pode vir a ressalva desse ano, que é esse início de temporada, que, tá bom, vamos lá. Como é que o João sempre fala, João? A estabilidade que João e Tihu, Danilo também, nós todos sempre falamos, né? Um pouquinho de estabilidade, eu já estarei feliz. E com essa coisa de manutenção do técnico, de um 2025 ok, um 2026 melhor, 2024, 2025, 2026. E se vier um campeonatinho aí no meio, maravilha, cara. Uma sulinha. Sei lá, cara. Tô preparando já o desenho do Verrete. Agora eu vou até botar o Diniz na outra panturrilha. Bota o Verrete e o Diniz, assim. Cara, o Diniz faz isso, né, cara? Ele consegue tirar uma esperança que amanhã ou depois eu tô quebrando a cara aí, nós todos aqui. Vamos estar se abraçando, chorando junto, tá tudo bem.
Mas ele traz essa parada, né? Pô, dá pra acreditar numa paradinha? Dá, não dá? Ele consegue essa porra. Ai, que... É isso aí. Sonhar não custa nada, pô. Não é? Tipo isso. Eu tô, cara, renovei meu sócio torcedor pra isso. Renovei meu sócio torcedor pra isso. Mas torcer custa, viu? Tá maluco. Tem muito sentido.